Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Provérbios 16, 9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Hoje eu me lembrei de um brinquedinho de infância. Sabe aquele brinquedinho que tem o círculo, triângulo, quadrado, e a criancinha tem que ir lá encaixar? Para o brinquedinho entrar dentro da caixinha, ou de qualquer outra, qualquer que seja o brinquedo, às vezes é casinha. E eu me lembrei que o Davi, ele ficava muito bravo, porque ele pegava um triângulo e queria colocar na forma de círculo, e não encaixava. E a gente falava assim: não, Davi, é aqui, ó, esse é nesse. E ele não entendia, então ele ficava muito bravo, porque peças quadradas não se encaixam em formas redondas, é ou não é? Não dá, não encaixa. E o Senhor me disse: os planos de vocês muitas vezes são como essas pecinhas, que muitas vezes vocês tentam encaixar em formas erradas. Muitas vezes os nossos planos não se encaixam aos planos de Deus, e a gente fica questionando: por que não está dando certo? Senhor, o que está acontecendo? O Senhor colocou no meu coração, o Senhor falou comigo. Você fala isso porque eu já falei também. E o versículo que eu comecei abrindo essa mensagem diz que o homem faz planos, mas é o Senhor quem determina o seu futuro. O Davi era muito pequeno, hoje ele já tem idade para entender. Hoje ele coloca direitinho o triângulo no triângulo, o círculo no círculo, o quadrado no quadrado, o retângulo no retângulo. Hoje ele já sabe, mas muitas vezes nós também sabemos disso, e muitas vezes tentamos encaixar peças redondas em formas quadradas. Muitas vezes a gente quer encaixar uma peça do passado numa forma do presente. Muitas vezes a gente quer pegar pessoas que ficaram para trás, conexões que passaram, que não fazem parte das formas que Deus tem para o seu presente, e você fica tentando encaixar. Mas deixa eu te dizer, não vai encaixar. Não encaixa, porque para cada ciclo da nossa vida, para cada estação, Deus nos dá formas e peças. Elas só vão encaixar no tempo certo. Por isso que muitas vezes os nossos planos não encaixam com os planos de Deus, porque só Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Então Ele nos dá algo hoje, e muitas vezes a gente está tentando pegar pecinhas do passado, achando que se a gente der um jeitinho, se encaixar mais ou menos, vai valer, mas não vale, não encaixa. Cada peça, cada forma tem a sua estação. O Senhor não nos dá todas as peças, graças a Deus por isso, porque com uma peça a gente já faz a maior confusão da parada, é ou não é? Imagina se Ele dá tudo, Ele já entrega a forma, todas as formas, e fala: olha, cada peça, vocês vão descobrir as peças. Não, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que Ele dá uma por vez. Porque se a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus e de identificar onde aquela peça vai encaixar, se Ele der um monte, a gente vai se perder ainda mais, porque a gente não sabe, a gente acha que sabe, a gente tem sabe aquelas convicções: eu tenho certeza, mas Deus me disse, mas Deus me falou. Aí você começa a questionar, porque às vezes a gente compra isso: mas Deus me disse, mas Deus me falou. Mas é alguém que te disse. Mas quando Deus fala algo para você, entenda bem, quando Deus te fala, Ele confirma depois. Uma profecia sempre é confirmada. O Senhor sempre confirma para que a gente saiba, não, é mesmo Deus falando comigo. Porque às vezes sai do coração.
E aí você vive em função, você pega essa peça que Deus te deu e você quer encaixar no momento errado. E aí você se frustra porque não está encaixando. E você sabe que peças certas se encaixam na forma certa. O Davi não entendia, por isso ele ficava bravo. Mas a gente, mesmo sabendo que muitas coisas a gente já sabe que não vai encaixar, e a gente tenta encaixar, a gente ainda fica bravo com Deus, falando: "Oh Deus, como assim, Senhor?" Quando você não confia, você vai fazendo só do seu jeito. Você fica bravo, você pensa em desistir, você não entende por que não está encaixando, mas eu vou te falar uma coisa: uma mentalidade teimosa é uma grande inimiga da paz. Quanto mais a gente teima, mais aflição e ansiedade gera no nosso coração. Muitas vezes queremos convencer a Deus de que a nossa situação deveria ser tratada de um jeito diferente do que Ele está fazendo. De uma maneira não na cara, mas a gente mostra que Deus está errando. Você tem certeza da peça, você tem certeza da forma, por que não está encaixando? A gente tem dificuldade de discernir a voz do Senhor, porque a nossa mente muitas vezes já está decidida o que quer fazer. Eu sei, porque quantas vezes eu converso com pessoas que elas vêm me comunicar. Aí eu falo: "Você está só me comunicando ou você quer minha opinião?" Está só me comunicando, porque quando quer minha opinião, pergunta primeiro antes de agir. Pergunta: "Pastora, vamos orar comigo? Pastora, você acha que, assim, por cima, sem saber da história, é meio estranho o negócio?" A gente está decidido a fazer, encaixando ou não encaixando, a gente vai fazer de qualquer jeito, porque está no ser humano. Sara tinha uma peça na mão. Deus tinha falado para Abraão que ele teria filho, que ele seria pai de multidão, que ela engravidaria. Você conhece essa história? Existiam formas, mas existia uma peça na mão dela, que no tempo certo ia se encaixar na forma. Mas ela, querendo agir, a gente entende, a espera não é fácil não. Querendo dar um jeito, porque assim, eu tenho essa peça, eu não quero ficar com essa peça na mão, eu preciso encaixar essa peça. Aí ela dá uma ótima ideia para Agar ter um filho para ela. Olha que bênção. É claro que não encaixou, nunca iria encaixar, porque Deus faz formas para a peça certa. Não adianta você querer encaixar uma coisa que não é. Não vai encaixar, vai dar ruim, vai dar confusão. E essa confusão pode gerar anos e anos e anos e você sofrer a consequência dela. Não adianta. Deus não pede para a gente sair montando as peças de maneira aleatória. Ele cria o tempo certo. A gente cresce com as experiências com Deus, a gente vai conseguindo discernir mais a voz dEle. A gente fica mais confiante, porque a gente lê a palavra e a gente entende: peraí, Deus não pensa dessa forma, eu vou esperar mais um pouquinho, eu não vou agir. A gente vai entendendo e vai aprendendo a diferenciar as peças e as formas. O Davizinho foi ficando mais confiante, porque ele via eu e o pastor falando: "Filho, é aqui, ó, essa peça." Ele foi crescendo e ele foi vendo: a mamãe tá certa, o papai tá certo, porque a pecinha tá entrando. Ah lá o quadradinho que entrou, ah lá o círculo que entrou, tá funcionando. Então eu vou confiar no que a mamãe e o papai diz. Confiança é o que Deus quer de mim, de você. Confiança de que Ele sabe o que Ele está fazendo, de que se Ele deu a peça e a forma, vai encaixar. Mas passado no passado, presente no presente, futuro no futuro. Você também não pode pegar algo do futuro que você recebeu em profecia e querer aplicar no hoje, porque não vai encaixar. Futuro é para ser visto e não vivido. A gente vai chegar lá, e é rápido. O tempo está passando rápido. Deus quer de nós confiança. Ele nos dá as formas para nos guiar até o propósito dEle.
Por isso ele cria as estações. Tão inteligente que ele é. Se não está encaixando, eu vou te dar um conselho. Eu conversei com algumas pessoas nos últimos dias e foi o que eu disse para elas: recua no Senhor, dá um passo para trás. Porque às vezes a gente está tão certo de uma situação. Teve uma pessoa que veio falar comigo e ela falou assim: pastora, sofrendo, a pessoa estava sofrendo, porque ela estava tentando encaixar a peça e não entrava. E ela tinha tanta certeza que era Deus, mas era uma outra peça. E ela falava, eu falei assim: recua e dá espaço para Deus agir. Dá um passo para trás, entrega a pecinha. Que quando você dá espaço para Ele agir, Ele te entrega a peça real. A peça para que você está precisando. Que muitas vezes a gente não quer. Outra pessoa, meu Deus, que confusão. Como a gente arruma confusão. E quanto mais mexia na confusão, a confusão ficava pior. Recua e deixa Deus agir. Aí vem alguém enviado por Deus, entrega uma peça certa e resolve a confusão. Não seja sábio aos próprios olhos. A gente não sabe todas as coisas. É o Espírito Santo que nos guia. E o Senhor já tem todos os nossos passos determinados. Então muitas vezes você vai precisar recuar para dar espaço. Quem recua e dá espaço para Deus agir, ele fala: lá, está dando espaço, agora eu posso. Não deixa nem eu chegar perto. Não me entrega a peça que está errada. Porque está querendo encaixar na maneira errada, na hora errada. Aí quando você recua, ele fala: agora vai, tô. Aí você fala: ai, ela entrou. Eu estou falando para você e para mim, amém? Todos nós erramos nisso. Todos nós muitas vezes queremos fazer do nosso jeito. É o mal do ser humano. Mas nós temos o Espírito Santo. Ai, graças a Deus por isso. O Senhor já tem todos os nossos passos determinados. Eu quero encerrar e repetir a frase: que quando você recua para Deus, você abre espaço para Ele agir. Quando você recua para Deus, você abre espaço para Ele agir. Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o coração, não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ele quer de você e de mim confiança. Quem confia, obedece. Quem confia, espera. Quem confia, recua. Quem confia, ouve a voz de Deus. Quem confia, dá o passo certo. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra de direcionamento para o nosso coração. Nosso coração muitas vezes é teimoso, acha que sabe, mas nós sabemos que no fundo, nós somos totalmente dependentes do Senhor, da Tua graça, do Teu comando, da Tua direção. O Senhor tem as formas do passado, do presente e do nosso futuro, e o Senhor entrega as peças certas para serem encaixadas no tempo certo. Mas muitas vezes nós não entendemos e queremos agir na força do nosso braço. Mas hoje nós entendemos que todos os nossos passos, todos estão determinados pelo Senhor. Não adianta correr para a direita nem para a esquerda. O Senhor já determinou todos os passos rumo ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos recuar sempre que for necessário, obedecer ao seu comando, ouvir a tua voz, entregar a peça que está errada, entregar para que no momento certo essa peça seja encaixada da maneira certa. Obrigada por essa palavra, obrigada por nos amar, obrigada por ser misericordioso e bondoso com a gente, em nome de Jesus, amém. Aplauda Ele, glória a Deus.